Samuel 24, 24. Novamente, eu quero que vocês entendam isso de forma. Porém, o rei disse a Araúna. O contexto é o seguinte: o rei Davi tinha feito um erro de numeração, ou não foi instruído essa numeração, eu não lembro muito bem do contexto, mas ele viu e sentiu no coração de fazer um sacrifício a Deus, fazer uma entrega, que na época era comum, mas não fazer sacrifício hoje em dia, né? Sacrifício vivo, e a gente vai falar sobre isso. E Araúna preparou um belo sacrifício, né? Preparou bois, preparou tudo aquilo ali para fazer um sacrifício bom. Sendo que Davi chega para isso e fala, eu posso ler aqui, né? Muito bom. Porém o rei disse a Araúna, não, mas eu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Amém. Então, que tipo de entrega eu dou para Deus se eu faço um jejum de café da manhã, que eu nem como? Agora, vamos pegar na ferida? Essa pizza que você está pensando aí depois desse culto aqui. Entendeu? Não estou dizendo para você fazer jejum dessa pizza, não me entenda mal, mas eu estou dizendo, a intencionalidade que você tem por trás das coisas é um desejo, comer é um desejo, e é intrínseco do ser humano isso. Mas quando você coloca na frente de Deus e fala, meu desejo e fome espiritual é maior que a fome que eu tenho na minha carne, você vai desbloquear coisas indescritivelmente maiores em Cristo. Isso define e deriva de um interesse por algo que te custeie, no sentido humano da coisa, entendeu? Quanto tempo deve durar o jejum? Quanto tempo deve durar o jejum? Ela se aplica na forma qual é feita na sua duração. Então, assim, você não tem um exemplo, a gente tem vários exemplos vivos sobre tempos definidos de jejum, mas eu não tenho como dizer que você tem que fazer um jejum disso. Isso não é metódico, como você falou, você faz o seu jejum com as suas próprias regras. Existem relatos de 5 durações na Bíblia, que variam em 1 dia, 3 dias, 7 dias, 21 dias e 40 dias. Tem uns exemplos aqui tudinho dos dias, mas eu não tenho tempo para isso. Então você vai ter que ler depois em casa, amém? Todos esses tipos de jejum, para você entender o contexto, e se você se inspirar, ou a inspiração do Espírito Santo vier para você adotar a mesma metodologia que foi usada. Que é um livro que relata coisas do passado, mas a metodologia ainda é aplicável. Amém. Mas não me entenda mal, faça isso com o Espírito Santo. Não vá fazer jejum de 40 dias sem comer e beber, por favor, pelo amor de Deus. Não existe nenhuma garantia por nenhuma quebra de metas ou datas, somente o interesse genuíno de se mostrar disponível pelo agir do Espírito Santo. Amém. Agora que você entende um pouco sobre o jejum, a gente vai entrar no principal fator da pregação, que é os impactos do jejum. Amém? Kenneth Hagin, o cara massa, falou uma vez que jejuar não muda o Senhor, pois Ele é o mesmo antes, durante e depois do nosso jejum. Como já foi enfatizado, não é moeda de troca, gente. Você não vai ganhar com Deus, nem você vai ganhar de Deus com isso. E não me entenda mal, meu irmão, você vai ser enxertado com coisas maiores no Espírito Santo, porque mortificação da carne, quando Paulo fala que eu me esmurro, existe recompensa por trás disso, porque Paulo se esmurrava com um motivo, porque Jesus vinha para ele para poder falar as coisas de Deus, e tantos evangelhos foram criados, e a prática do jejum era viva no tempo de Paulo, e no tempo, como a gente usa de exemplificação para a igreja de hoje em dia, a igreja primitiva de Atos, todas as menções de jejum que tem em Atos da igreja, no próximo versículo, ou alguns depois, já fala, e o Espírito Santo respondeu, o Espírito Santo guiou, o Espírito Santo os colocou no lugar certo. Então, se na igreja de Atos, que é a igreja primitiva, que é de exemplo para nós, eles jejuavam, encontravam resposta, quanto mais a gente, que nos tornamos igreja em Cristo. Amém? Se sua vida de jejum se baseia em eventos, cultos ou datas de igreja, sua vida de jejum é fraca. Vamos falar um pouco sobre isso. Tem muita gente que faz jejum e traz a metodologia do jejum como algo, como eu já falei mencionalmente, um boost. Algo que você ganha, uma acessibilidade espiritual diferente, que você vai adquirir. Não me entenda mal. Você ganha isso com o jejum. Porque ele oferece isso, ele garante isso. Que você vai ter um toque maior com o Espírito Santo, com a intencionalidade certa.
Mas se você se abster do jejum e colocar ele metodicamente, esporadicamente para eventos, se eu só jejuar quando eu for pregar, se eu só jejuar quando tiver um culto interessante, se eu for só jejuar quando tiver um evento grande da igreja, sua vida de jejum é fraca. Porque Jesus chama a ter um estilo de vida na mortificação da carne. E não sobre um método para você ganhar mais pontos com Deus. Amém? Nós é quem somos renovados pela mente. Nós que somos renovados a nossa mente por Cristo. Porque Ele nos oferece métodos, Ele nos oferece formas, Ele nos oferece interesse para podermos nos conectarmos com Ele. Mas não por merecimento nosso, mas por merecimento dEle, que se interessou por nós, mesmo não valendo nada. É uma forma de colocarmos mais perto, é uma forma de colocarmos mais juntos dEle, é uma forma de estarmos mais perto do nosso Pai que nos ama, nos criou, nos colocou e nos prometeu um futuro magnífico. Amém? A igreja primitiva é um exemplo vivo da busca integral pela direção do Espírito. O jejum mostra interesse e não barganha. Jejuar é uma constante busca. À medida que nos privamos do que é material, somos alimentados espiritualmente para receber mais daquilo que foi nos entregue gratuitamente. Se puder abrir em Daniel 9:3, eu quero me aventurar nesse versículo. Se não chegar ao tempo, eu estou até com um tempinho legal agora que eu estou olhando. Vamos lá. 9:3, por favor. Eu vou ler por aqui. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Vamos nos aventurar nisso. O jejum a gente já está se estudando aqui, a gente está vendo junto, ok? Mas qual é o motivo do pano de saco e cinza? A representação que traz no tempo era que quando você colocava um pano de saco, o tecido dele, ele era desagradável a usar. Aquela roupa que você bota assim, já começa a coçar assim, sai, já tira. Era bem pior. Era um pano de saco bem desagradável. E a cinza, né, todo mundo sabe o que é cinza, mas exemplificava sobre o corpo e o quão frágil nós somos em comparação a Cristo, em comparação a Deus. No tempo era sobre Deus. Então, quando você colocava essa representação do jejum, pano de saco e cinza, normalmente é porque a coisa estava feia e os caras tinham que fazer o xarababaia do tempo lá, e era o que tinha, não era oração em línguas. Hoje em dia a gente ora em oração em línguas e sai correndo aqui, a gente recebe coisa de Deus garantida, mas aqui, né, aqui era quando a coisa ficava apertada mesmo, eles faziam isso. Mas o que eu quero trazer para vocês? O que Daniel coloca isso em interesse? Pano de saco e cinza. Porque mostra a fome que ele tinha por Deus. Mostra o interesse que ele tinha por saber de Deus. Mostra a falta que Deus fazia quando as coisas davam errado. A falta que tinha de Deus quando ele precisava de alguma coisa. E não me entenda mal. A gente não busca a Deus só porque a gente precisa dele. A gente busca a Deus porque a gente necessita dele sempre. Sempre, 100%. Mas essa representação faz com que, cara, eu por mim mesmo sou incapaz. Eu por mim mesmo, meu corpo, minha vida, minhas capacidades são incapazes de atingir qualquer coisa boa, qualquer coisa agradável. Mas obrigado, Deus, porque no tempo que eu sou fraco, o Senhor me faz forte para poder adquirir aquilo que eu nunca poderia ter adquirido, por causa dessa graça indescritível que foi me dada gratuitamente e agora virou o meu dever entregá-la gratuitamente para os outros, para que eles possam experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? João 4:24. A gente vai entrar agora no tópico do Espírito. Porque às vezes as pessoas tendem a estranhar porque o jejum é sobre carne e o Espírito que é edificado. Mas temos que concordar que essas três coisas, alma, corpo e Espírito, fazem parte de quem nós somos. Às vezes a gente deixa para falar que a gente só é Espírito quando as coisas dão errado, né? Por exemplo, quantos casos de traição, por exemplo, ocorrem em que o cara chega e fala: foi minha carne que me fez pecar. A tua carne é tu, caba. Tu que pecou, tu que fez a besteira. Então a gente tem que entender que esses três aspectos são seus. E aprove a Deus você entregar esse aspecto da carne em favor do Espírito. Então,
Em João 4:24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, os antigos pretextos do Velho Testamento sobre maneiras e metodologias sem envolver o espírito, porque não tinha naquela época, de sacrifícios, de entrega antigamente, que chegavam a Deus, não deu certo. Então, cara, Deus falou assim, vamos fazer assim, instaura o espírito nele, e agora a nossa conexão vai ser íntima, ao ponto que eu vou morar dentro dele. E agora as coisas que são interessantes, para mim, é o espírito dele. E que bênção, gente, que bênção a gente viver no Novo Testamento, viver na realidade do Novo Testamento, porque o Velho Testamento era fogo demais, meu Deus do céu. Sentar o Espírito Santo junto era muito difícil, mas graças a Deus você nasceu no tempo certo, você nasceu na estação certa, e o Espírito Santo agora habita em nós, para nos ensinar, para nos cuidar, para estar conosco em todas as situações. Amém? 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nossa relação com Cristo tem base no relacionamento espiritual, e a mortificação da carne é um ato diário, na busca de um relacionamento mais profundo e íntimo com o Senhor. Não me entenda mal, você não tem que fazer jejum todo dia. Agora, mortificação da carne tem. Isso eu lhe garanto. Porque se você vem para mim falando assim, eu sou 100% Deus, eu não gosto de nada. E assim, muita gente pensa em mortificação da carne como matar coisa ruim. E não é. É você matar o desejo da carne. Porque a sua Netflixzinha, né, ela é do bem, em alguns aspectos, né? Na série que você assistir. Se você vê The Chosen, tudo bem. Tem gente que se sente ofendida de parar de ver The Chosen para ler a Bíblia. Eu já vi na internet, você acredita? A gente fala assim, não, mas eu estou vendo The Chosen. Eu estou vendo o negócio da palavra. Está tudo bem, eu ver Netflix. Não entenda mal, gente. São coisas lícitas, que são permitidas. Não existe nada contra. Mas o interesse da carne não é pelas coisas de Deus. Porque não tem como. Não existe a carne se interessar por coisas de Deus. Ela se interessa pelos próprios desejos. Então a sua vontade esporádica, vou colocar esporádica porque vocês não são assim. De acordar com o celular, já com o Instagram aqui, opa, é da carne. É do mal? Você vai morrer por causa disso? Talvez, se você não se aguentar, se segurar. Mas não é como se você estivesse fumando alguma coisa ilícita, estivesse usando alguma coisa dessa. Mas quando as pessoas olham para a mortificação da carne e pensam, caramba, tem que matar coisa ruim. Não, matar coisa boa para a carne mesmo. Porque as coisas boas vêm do Senhor, vêm de Deus. Quando pergunta para Jesus, se tu és bom, ele fala, não, só tem um bom, que é Deus. Só as coisas boas provêm dele. E se nos colocarmos nesse princípio, e a mortificação da carne vira uma coisa diária para nós, onde não vivemos mais para nós mesmos, para os nossos próprios interesses, para os nossos próprios quereres, mas vivemos agora pela intenção completa de estarmos juntos com Deus e conhecermos cada vez mais um pouquinho dele. Amém? Na versão Pastor de Gley, The Passion, Romanos 8:5, aqueles que são motivados pela carne buscam apenas o que lhes traz benefício próprio, mas aqueles que vivem segundo o impulso do Espírito Santo são motivados a buscar as realidades espirituais. A mortificação da carne é instruída por conta do seu interesse pelo pecado. Quanto mais espirituais, mais o espiritual pode agir em nós. 1 Coríntios 9:27 vai falar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, em favor de Cristo. Tiago Freitas vai falar que o jejum nos auxilia na remoção de entulho da carne, que nos sufoca, deixando-nos insensíveis às coisas espirituais. E, meu irmão, você precisa fazer uma checagem no seu corpo. Será que o entulho do pecado não está influenciando suas decisões? O seu ouvir de Deus? Porque às vezes a gente acha que a antena de Deus está quebrada, mas às vezes a gente coloca tanta coisa no meio que a gente não recebe coisa. Isso é uma verdade. Porque como é que Deus pode instaurar coisas boas dele num cara que só faz pecado? Não existe. Porque a gente dá linha com as coisas que são de Deus. Não existe meio termo. Aquela famosa frase lá do cara que fica em cima do muro. Não sabe escolher se é Deus ou se é o diabo. E Deus fica assim, triste, olhando, e o diabo está assim, rindo. Ha, ha, ha. Aí ele vai perguntar, oxe, por que tu está rindo aí, diabo? Aí ele fala, porque o muro é meu. Não existe meio termo, não. E com certeza, meio termo é do diabo, não tem dúvida nenhuma.
Mas agora, e tem um motivo, eu sinto, é uma coisa minha, não leve isso como doutrina, mas eu sinto para mim, que se Deus, por que Deus não fala sobre as minuciosidades dos problemas, sobre os limites das coisas? Porque eu tenho certeza, e isso é para mim, eu tenho certeza que ia ter tanto cristão vivendo na linha reta, vivendo na trave com Deus assim, ele é cristão? É, mas ele está quase assim, ele dá um soprinho assim, ele fica do outro lado. Maldição, se Deus fala, para mim isso é maldição, para mim isso é maldito. Quem vive assim, vive com incertezas das coisas de Deus, interessado pelas coisas do mal, vivendo nesse meio termo assim, eu quero isso, mas eu quero isso. Eu quero isso aqui, mas também quero isso aqui. Que estilo de vida é esse? Vamos lá. Lucas 5, do 35, eu vou ler até o 39. O contexto é, ele vai explicar o contexto aqui. Vamos nessa. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, de Jesus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? No contexto da história, os fariseus tinham esse costume de quando alguém casava, era uma festa de 7 dias seguidos. Então, quem estava de jejum, parava o jejum para poder ter esse tempo de curtir com a cerimônia. Então, aquilo é muito sagrado. Então, a correlação que ele traz aqui, do noivo, se você entendeu, o noivo é Cristo. Então, podeis jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. A interpretação bíblica aqui, que eu tive, e que dá para ver aqui, é que quando será tirado o noivo, nesses dias, sim, jejuarão. Comando, isso aqui é jejue, sim, jejuarão. Lê entregue, não é esporadicamente, não é talvez, não é se, jejuarão. Amém? E também, quando você olha aqui os 2 versículos, tem muita gente que só tira essa parte do jejum e coloca a parábola seguinte. Mas também, ou seja, isso é o conectivo, né? Com as coisas que foi falado sobre o jejum e sobre a parábola, que a gente vai falar agora. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. O contexto bíblico, o contexto da parábola, nos traz a dificuldade da adquisição de vestimentas novas, que no tempo era muito raro. Você sempre está com a mesma vestimenta, era muito comum. Então, você vai ver que alguém ganhando uma vestimenta nova é um padrão muito alto de vida. A adquisição de novas vestimentas e o costume da utilização de poucas mudas de vestes. Lucas 9,3 a gente usa por estudo, né? Nada leveis para o caminho, isso é Jesus falando para os discípulos, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Então, no contexto dito é bem raro alguém ter 2 túnicas, e alguém ter uma túnica nova. Agora, o que Jesus traz dessa parábola? Ele não comanda impossibilidade. Não é impossível que pessoas que ganham roupas novas rasguem elas para se adotar ao velho. Mas ele fala, cara, é burrice. Se tu ganha uma roupa nova, tu tem pouca roupa. É raro ter roupa nesse tempo aí. É raro ter com nós. Você chegar para mim, rasgar o negócio para poder botar na velha, não faz sentido. Qual é a relação que temos para isso? Não podemos viver de remendo espiritual. Eu não posso estabelecer aspectos da nova aliança e me amoldar ao velho homem. Eu não posso querer pegar aspectos do jejum que eu acho que não são importantes, que eu não acho que se aplicam, mas querer pegar a justiça de Deus no Novo Testamento, porque eu acho que a justiça de Deus no Velho é muito chato, ele dá muito medo, ele mata muita gente. Eu não quero não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, e fazer aquela roupa feia. Sabe aquelas roupas feias, toda colorida assim, naqueles pontos estranhos? Você começa a olhar assim, aí fala, que negócio estranho do caramba, é um evangelho. E eu vou falar, por que tem tantas denominações e coisas por aí? Porque as pessoas vão se juntando o que querem.
não vão se abstendo com a palavra do Senhor, com os princípios, com a doutrina. Então você vai rasgando aquilo que é novo e vai colocando no seu velho. Não, aquilo ali me faz bem. Eu estou tranquilo. Vamos fazer, vamos construindo. Isso, aquele negócio ali que ninguém entende. E o que é isso aqui? Não sei. Mas deu certo. E pode ser polêmico para as pessoas, gente. Mas isso é uma coisa séria. Porque é instruído manter a sã doutrina. Por um motivo. Porque é ela que segura a gente na parada. Se eu for me abster de aspectos do Novo Testamento para poder querer pegar coisa do Velho, que sentido traz? Para que Jesus morreu? Então você pegar coisinhas, né, como se fosse anel, pulseira. Aqui, eu sou do Velho, mas tem uma pulseirinha do Novo Testamento. Ó. Aqui, ó, Romanos. Uau! Mas não gosto do resto, não. Viver completamente vestido do novo de Deus. Amém? Não é possível viver partes do novo e se abster de aspectos de vida com Cristo. Ou você está dentro, ou você está fora. Efésios 4, do 22 ao 24. No sentido de que, quando do trato passado, da metodologia, da vida, do que você fazia no passado, vos despojeis. A terminologia da palavra significa abandonar, livrar-se, despir-se do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Da mesma forma, antes nus, agora somos revestidos por Ele. E essa mesma nova revestimento nos cobre com todos os seus aspectos. Não tem como eu ficar escolhendo aquilo que é bom para mim, porque tudo ali é bom para mim. E se você não tiver esse interesse, esse conhecimento, essa interpretação daquilo que Deus está trazendo para você, você vive uma vida fraca, uma vida triste. Porque se eu for viver das minhas coisas em favor de pedacinhos de Deus, você vai acabar com nada. E vai do inferno do mesmo jeito. Amém? O viver com Cristo requer mortificação da carne. Colossenses 3, do 5 até o 10. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, no outro tempo, quando vivei nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do nosso falar. Não mintais uns com os outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os teus efeitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Romanos 12, do 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nos abstemos da nossa própria sobrevivência, na alimentação, da própria alimentação, aquilo que é intrínseco, inerente a nós como ser humano, aquilo que temos desejo, e nos tornamos aptos a abrirmos mãos de outros aspectos da nossa vida, em favor de Cristo. Eu estou dizendo para você, se tu é capaz, meu irmão, de entregar o teu comer e o teu beber por um certo tempo, que é uma coisa tão interessante, sabe? Existem estudos que dizem que comer é um dos maiores prazeres da vida. E todo mundo aqui tem uma concordância com isso, né? Mas se você consegue ser capaz de entregar esse prazer por favor de Cristo, meu irmão, tantas coisas vão ser mais fáceis por causa disso. Eu falo tanto no aspecto espiritual, tanto no aspecto natural da coisa mesmo. Se você se sente capaz de entregar aquele almoço, aquele jantar, sabe? Eu estou com fome, mas eu vou me colocar debaixo da presença, eu vou me colocar debaixo por algo maior, que é Cristo. Você vai ser capaz de se abster de outras coisas, meu irmão. Você vai ser capaz. Crescimento espiritual é garantido. Eu declaro, para que se você começar essa vida de jejum, o crescimento espiritual vai ser instantâneo, por causa da intenção clara de coração, porque Deus responde àqueles que o buscam. Isso é verdade. Ao colocar o domínio próprio acima do próprio prazer, afirmamos a nossa liberdade, pois o maior prisioneiro do pecado é aquele que se limita a fazer tudo o que quer. Temos a consciência de que estamos vivendo por algo maior, estamos vivendo por alguma coisa que é muito maior que nós mesmos.
um propósito daquele Deus perfeito que nos criou, nos colocou debaixo da sua poderosa mão e nos disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E onde se fazer coisas grandes nele. Ele é o Deus perfeito. O propósito que ele nos colocou também é. Deus perfeito não faz coisa meia boca. No momento que a gente entender que a nossa mortificação da carne nos transforma e nos faz crescer, seremos amplamente transformados em favor dele. Para terminar, queria fazer uma menção a Smith Wigglesworth. Saiu. Ele diz assim: eu nunca pergunto a mim mesmo como me sinto, eu digo como eu devo me sentir. É uma capacidade espiritual tão forte de conseguir olhar para si mesmo e falar: cara, isso aqui, o que isso me fala, não tem razão para mim. Isso aqui não me molda, isso aqui não sou eu, no sentido que eu como espírito, mas eu sou muito capaz de ser definido pelas coisas em Deus. A alegria vive em mim, eu sou salvo pelo seu sangue, o amor é capaz de me tocar e tocar os outros, eu vivo em mansidão, todos os frutos do Espírito são aplicáveis para mim, eu vivo em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio em todas as coisas, porque isso foi me entregue pelo Espírito, isso são frutos que são me entregues, e eu sou capaz de viver tudo o que Ele me colocou, se eu ter interesse de coração. Sejamos renovados pela prática da palavra.